Você conhece todas as infrações, além daquelas previstas no MBFT, onde a remoção do veículo pela boa ordem administrativa é possível? E essa remoção é obrigatória ou depende de cada caso? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao canal Bisório de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte e policial rodoviário federal por mais de 20 anos. E o nosso assunto de hoje é a remoção pela boa ordem administrativa, prevista lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, cuja última versão foi trazida pela Resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Escolhi esse tema primeiro porque vejo muita gente com dúvidas sobre o que é exatamente a remoção pela boa ordem administrativa e para quais casos ela se aplica. E além disso, existe muito pouco material falando a respeito disso. Então hoje a ideia é ir um pouco mais adiante e colocar em discussão alguns pontos que não são tratados diretamente pela norma, mas que são importantes para a execução da fiscalização de trânsito e todos os seus desdobramentos. Por isso eu peço que, se tiver alguma opinião diferente do que eu vou expor aqui, coloque aí nos comentários do vídeo, por favor. Vamos lá? Bom, primeiro vamos ver o que fala o nosso MBFT. Item 8.2, remoção do veículo. A remoção do veículo tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via ou garantir a boa ordem administrativa, que é o objeto do nosso vídeo de hoje. Consiste em deslocar o veículo para o depósito e tal, vulgarmente dito chamar o guincho, colocar o veículo no depósito. Essa é a remoção que consta lá no artigo 271 do CTB e é, digamos assim, melhor tratada aqui no MBFT. Quando a irregularidade puder ser sanada no local, onde for constatada a infração, o veículo será liberado. Regra básica. Está lá no CTB, está aqui também. Da impossibilidade de fazer a regularização no local, vai ser tomado outras providências. Que é, por exemplo, o recolhimento do CRLV. E dá mais alguns detalhes, fala do prazo. Ou seja, tudo que está aqui no MBFT está lá no artigo 271 do CTB. Então aqui, só para a gente esclarecer algumas coisas que geram um pouco de dúvida ainda. Parágrafo 9º do artigo 271 diz que não vai caber remoção nos casos onde for sanado. Então tem um problema X, que é a infração. Conseguiu sanar? Ok, pode ir embora. Se não conseguir sanar no local, aí sim eu vou ler o 9º alfa. Então tá, quando não for possível sanar a irregularidade, não for possível, eu vou verificar duas coisas. Se o veículo tem condições de segurança ou não tem. Se ele tem condições de segurança para circular, eu vou recolher o documento mediante recibo. Exceto numa condição, que aí está no 9º-B. Se a infração for do inciso 5º do CAPT, do artigo 230, que é veículo sem licenciamento, registro ou licenciamento, ou no inciso 8º do 231, que é o transporte de bens ou pessoas em veículos não licenciados para esse fim. Beleza, o 9B está ligado diretamente ao 9A. Ele só apenas diz que, nesses casos aqui, eu não posso recolher o CRLV. Ah, mas eu posso regularizar no local? Sim. Porque não fala que o disposto no parágrafo 9º é no 9A. Então, a questão da regularização continua sendo possível. Então, por exemplo, em muitos estados, eu consigo pagar o licenciamento, as taxas, o IPVA, no momento da abordagem e fazer a regularização ali. Inclusive, no sistema, no próprio Renavan, já vai constar lá que está licenciado. 9C, não efetuada a regularização no prazo que foi dado lá em cima, vai ser inserido no sistema, no Renavan, uma restrição administrativa, que vai impedir que o veículo licencie, que o veículo seja vendido, alienado, tudo mais. E se o veículo for flagrado circulando com prazo vencido e ainda com a irregularidade ativa, não consertou, não regularizou,
Aí o nono D diz que, nesse caso, se a obrigação de apresentar o veículo não for cumprida, o veículo vai ser recolhido ao depósito. Exatamente o que está aqui no MBFT. Lembrando que aqui também fala uma coisa que não está bem clara no 271, que é, se o veículo não regularizou no local e a irregularidade coloca em risco a segurança, ele vai ser recolhido ao depósito no ato. Então, quando a irregularidade não for sanada no local, será um dos motivos para o veículo ser recolhido ao depósito. Também a questão de não apresentação do condutor regularmente habilitado. Para aqueles casos onde a infração, o problema é com um condutor com habilitação vencida, por exemplo, ou suspensa. Outro caso que o veículo vai ser removido do depósito, quando não estiver devidamente registrado e licenciado. Registrado, beleza, eu não consigo fazer o registro ali na abordagem. Então, comprei o veículo na concessionária, estou andando há 40 dias com ele sem placar, sou abordado, o veículo vai para o depósito, porque eu não tenho como fazer isso na hora. Mas o licenciamento, eu consigo, como eu acabei de falar aí no outro slide. E o terceiro caso, quando necessária a boa ordem administrativa, que é o objeto do nosso vídeo de hoje. Então vamos limpar aqui. Vamos nos concentrar no inciso 4. O atendimento à boa ordem administrativa se dará nas infrações em que, embora a irregularidade possa ter cessado em razão da abordagem, seja necessário garantir que a conduta não será praticada novamente, tendo como objetivo a proteção à vida, segurança viária e incolumidade física das pessoas, ou da pessoa, do condutor, do passageiro, do pedestre, do ciclista, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 269 do CTB. Então vamos dar uma olhadinha nele aqui. Diz exatamente a mesma coisa. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e também coercitivas, a gente vai ver um exemplo logo adiante, adotadas pelas autoridades de trânsito ou seus agentes, terão por objetivo a proteção à vida e a incolumidade física das pessoas. Aí voltando aqui no MBFT, a única coisa que entrou de diferente que foi a segurança viária, que não tem lá no CTB, no artigo 271, mas que engloba tudo, a proteção à vida e a incolumidade das pessoas. E agora aqui uma questão que exige um pouquinho de interpretação da semântica aqui das palavras. Inciso 5º, são exemplos de infrações. Exemplos, quer dizer que não são só essas aqui, que ensejam o recolhimento pela boa ordem administrativa. Ensejam. O que será que significa essa palavra? É uma palavra que significa que tem que fazer ou que eu posso fazer? Eu devo ou eu posso? Pois é, ensejar significa mais que eu posso fazer, não exatamente que eu devo. Vamos lá. Ensejo. Dicionário Michaelis. Significado: momento propício para se realizar algo. Ou, de acordo com Rollwise, ocasião favorável, oportunidade de fazer alguma coisa. Então, voltando lá, ensejar quer dizer que, eu posso fazer, não que eu deva fazer. E no mesmo parágrafo já está explicando isso aí. Quando necessário, a boa ordem administrativa. Mas, professor, não sei. Não me convenci muito da sua explicação. Tá certo, vou tentar te convencer então. Ficha do artigo 195. 195, mas 195 não está naquele rol de infrações. É verdade, é um 73, 74, 210, pulou aqui, não tem o 95. Só que lá no item 4 da coluna de procedimentos. Então, também fala da boa ordem administrativa. Boa ordem administrativa, que poderá ser aplicada em alguns casos, dependendo do caso. Então, vejam, não está escrito aqui deverá ser aplicada, é poderá ser aplicada. Então, há um caráter discricionário do agente na aplicação da boa ordem administrativa, depende do caso. Claro que a maioria vai ensejar a aplicação da boa ordem administrativa. Muito bem, e qual é o padrão? Como é que eu sei, além desses exemplos aqui, quais são as infrações que eu posso aplicar
a medida de remoção pela boa ordem administrativa. Vamos lá. Padrões. Normalmente uma infração que já prevê a medida de remoção. Então todas essas aqui já prevê a medida de remoção no próprio tipo infracional. Exceto qual? 195, que a gente viu lá, mas o 195 não tem medida administrativa. Ok? Fugiu um pouquinho o padrão, tranquilo. Existe uma conduta em questão, então é normalmente uma infração praticada pelo condutor. Embora a gente tenha aqui o 23231, que é do proprietário, é conduzir o veículo com... Tá uma conduta, conduzir o veículo, né? Mas é o veículo com a placa adulterada, chassi adulterado, violado e tal. 231/8 tem a ver com o veículo também, o veículo que não é licenciado para transporte de bens ou pessoas fazendo esse tipo de serviço. Outra questão, existe um risco à segurança. Então não é uma infração qualquer, é uma infração que gera um risco concreto. Ah, mas professor, toda infração gera risco à segurança. Eu concordo. Em maior ou menor grau, tudo gera risco. Por isso que é infração. Mas existem algumas piores e outras nem tanto. Então a gente vai aplicar isso naquela que realmente a qualquer momento pode gerar uma situação de risco. E por fim, a chance daquele infrator insistir na infração. Em eu reter, ele vai regularizar no local, vai sair dali e vai cometer novamente. Então vamos lá. Coloquei aqui em amarelo todas as infrações previstas no MBFT que ensejam a boa ordem administrativa, a remoção. Além dessas, também o 195 que a gente viu, que não está naquela relação ali, mas está lá na própria ficha. Certo? E o que mais além disso? Todas essas aqui em azul. Então vamos lá. 208. 208 está diretamente relacionado ao 195 e ao 210. 195 é aquela ordem do agente genérica. Ó, passa o carro para cá, desvia para aquela faixa, ou então eu estou em acompanhamento tático de um veículo e determino a parada dele, ele não para. Vai cair no 95. Mas quando existe o gesto do agente determinando a parada, o carro está vindo, eu faço o sinal de parada obrigatória, ele não para, é o artigo 208, especificamente. Então, se eu tenho 195, eu tenho 208, que pode ensejar a remoção pela boa ordem administrativa. Digamos, dependendo do caso, obviamente. Há um risco à segurança, né, o atropelamento do agente. Há risco de continuidade? Sim. Se ele for embora, possivelmente ele vai continuar não respeitando a ordem de parada. 232, que é o transporte de pessoas em compartimento de carga, também prevê remoção e tem muito a ver com o 231/8, que já é previsto para transporte clandestino. Então, em alguns estados do país existe o pau de arara, que é o transporte das pessoas dentro do compartimento de carga do caminhão, que é um transporte clandestino também. Assim, nem sempre, né, existe a regulamentação. Eu posso transportar pessoas no compartimento de carga desde que eu siga alguns requisitos que são previstos pelo CONTRAN. Mas a maioria não é assim. Então, transporte clandestino de qualquer forma, seja no ônibus, seja no pau de arara, pode gerar a remoção pela boa ordem administrativa. 230, inciso 3º, antirradar. 234, sem algumas das placas ou sem todas as placas. 236, se a placa é encoberta ou sem condições de legibilidade, tem a ver com 231. Imagina alguém que não quer ser flagrado pelo radar, quer andar sempre a milhão. Vai lá na plaquinha dele, coloca uma fita isolante e transforma um 6 num 8. Pronto, nunca mais vai ser pego porque o radar vai acabar autuando o outro veículo. Mas ele daqui a pouco está sem saco para colocar a fita isolante lá e resolve investir num anti-radar. Sei lá, em algum dispositivo que seja considerado anti-radar. Ou então ele pega e retira as placas. Muito comum acontecer isso com estrangeiros que vêm ao Brasil, especialmente argentinos. Retiram as placas, colocam dentro do veículo para passar no pardal a milhão. E o camarada lá, o bobinho,
que larga o cadeado da moto em cima da placa, que coloca lá, amarra a carga na carroceria da caminhonete dele e deixa a cordinha amarrada na bola de engate bem em frente à placa. Tendo outros lugares para amarrar também, mas amarrar ali para daqui a pouco dificultar a leitura da placa. Então todos têm o mesmo objetivo e se houver ali um dolo claro e uma possibilidade daquilo continuar logo adiante, no mesmo dia, na mesma rodovia, com a mesma pessoa, eu posso remover pela boa ordem administrativa. É um outro motivo. Mas veja bem, eu posso remover, não quer dizer que eu deva remover. Perfeito? 230.22 tem a ver com qual infração? Também com 232 e com 231 oitavo. 230.22 é o transporte escolar sem autorização. Então tem tudo a ver com o transporte de pessoas sem autorização. Ônibus pirata, transporte clandestino, que é o 231 oitavo. Então vou considerar também a remoção nesse caso. 231 sétimo, que é lotação excedente. Tem a ver também com o 232, transportar pessoas no compartimento de carga. E tem a ver com transporte clandestino também. É transporte de pessoas de alguma forma, de forma errada. Então, digamos que eu aborde um veículo com 10 pessoas dentro. É um grupo de amigos que está voltando da praia. E aí eu falo, ó, desembarca 5 e vai caminhando. E os outros 5 ficam no carro. Autuo e libero. Quem garante que ali adiante não vai embarcar os 5 de volta e vai seguir viagem uns 10? Difícil avaliar isso aí. Então, quando eu percebo que isso pode acontecer, é um risco, eu posso remover pela boa ordem administrativa. 234, como eu falei, já tinha falado, tem a ver com 231, pessoa com a CNH falsificada ou documento veículo falsificado. 238 é quando a pessoa não quer se identificar. Uma infração muito rara de acontecer, mas pode acontecer. Abordei o veículo, a pessoa por algum motivo fala, não vou me identificar. E aí, vou ficar discutindo com ela eternamente ali, se identifica, não me identifica e tal. Eu vou ter que fazer a condução para a polícia judiciária para uma identificação policial. E o carro vou ter que remover o depósito. Porque existe ali uma coisa muito parecida com o que acontece com o 239. 239, a pessoa é abordada, passa a ser fiscalizada, fica ali retida e vai embora sem aguardar a ordem de liberação. O 238 também é uma pessoa de um tipo bastante parecido, só que é um pouco mais com as unhas um pouco maiores e não quer se identificar. Nesse caso também cabe remoção e pela boa ordem administrativa. 2443, que é malabarismo na moto, empinar a moto. Vejam, tem tudo a ver com o 175. Então, o 175 está para o carro, assim como o 2443 está para motocicleta. É basicamente a mesma infração com veículos diferentes. Então, o 2443 também vai ensejar. Eu posso, se for o caso, remover pela boa ordem administrativa. E só essas? Bom, daí para esticar um pouquinho mais, mas eu prefiro dizer que são essas em amarelo, que estão no MBFT, exemplificados, mais o 95, e aqui em azul, que são todas que prevê a remoção do veículo já naturalmente, exceto o 208 aqui, mas que está associado ao 95. Não tem medida administrativa. Mas tem essas aqui também. Poxa, mas tudo isso não é só aquelas que tinham lá, tem mais. Vamos lá, 162. Abordei um adolescente conduzindo, sem habilitação, obviamente. Do lado dele tem um amigo de 19 anos que é habilitado. E é a bordo, autuo, e vou fazer o quê? Você entregaria o carro para o adolescente do lado, aliás, para o adulto, com 19 anos já? Complicado, né? Que é quase certo que lá na frente vai haver uma troca de direção de novo. Então, o que eu normalmente faço aqui? Dou um tempo para chamar outra pessoa, o pai ou a mãe, o dono do veículo. Não vindo, eu vou remover por falta do condutor. Mas imediatamente eu já posso remover esse veículo pela boa ordem? Dá para pensar, né?
que vocês acham? E o 65. Abordei o veículo, tá o condutor, bêbado, bebaço, e não consegue nem articular as palavras. E aí o que eu faço? Eu ficar ali tentando conversar com ele, dizendo, olha, liga para alguém da tua casa, liga para um parente, ele não tá nem me ouvindo, às vezes não tá nem entendendo o que tá acontecendo. E aí nesse caso, eu fico ali esperando até ele ficar bom para ele chamar alguém. O que eu faço? Eu já vendo que não há condições de conversar, eu já automaticamente aciono a remoção para levar o veículo do box por falta de condutor. Se assemelha muito à boa ordem administrativa, certo? Ah, mas ele tá bêbado, mas consegue falar comigo e diz que vai chamar a esposa. Ou a esposa tá do lado. Então, mesma coisa que o adolescente lá. Você deixaria a esposa dele levar o carro com ele e aí no banco do passageiro? É quase certo que ali adiante vai distorcar a direção e vai seguir o bêbado conduzindo. Então são casos que dá para pensar na boa ordem administrativa. Assim como o 65 alfa também. 170. Dirigir ameaçando pedestres. Tem muito a ver com a questão do 175 aqui, que é exibir manobra perigosa. Então, o cara tá indo, dá uma desviadinha pro pedestre, acelera na faixa de segurança, como a gente vê lá no MBFT nos exemplos dados. 171, que é quando eu passo dentro da água de propósito para molhar o pessoal do ponto de ônibus, da calçada, pessoal que está atravessando a rua, também são manobras perigosas. Tem muito a ver com 175. Então, são casos que, embora não haja medida administrativa prevista no CTB, há aí claramente a possibilidade de uma remoção pela boa ordem administrativa. Porque está afetando a segurança do trânsito, segurança aqui em cima, e há uma grande possibilidade da pessoa continuar fazendo aquilo mais adiante. Além de ser uma conduta do condutor. Redundante, né? Mas é isso aí. Ah, mas não prevê remoção. Mas também não prevê outra coisa, né? Que nem o 62, o 65, que prevê a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Aqui no caso do 170 e 171 não prevê nada, tá em branco. 209 e 209A. Então, 209 é a questão do eixo suspenso, é a questão da fuga da balança, certo? Então, o condutor do caminhão, do veículo de carga, não passou dentro da balança, foi embora. Mas tem o 209A, que é a questão do pedágio. Então, um veículo, seja um veículo de passeio ou de carga, ele atropela a cancela do pedágio e vai embora. É muito comum, às vezes, o veículo segue numa rodovia com várias praças de pedágio e atropela a cancela em todas e vai embora. Existe um risco à segurança? Existe, né? Porque já aconteceu muitas vezes atropelamentos no pedágio. Os funcionários ali e tal, e acabam sendo surpreendidos com um veículo em alta velocidade que atropela a cancela e vai embora. E existe uma possibilidade grande da continuidade desse ato pelos próximos pedágios. Então, o 209A, fuga do pedágio, também seja o recolhimento, remoção pela boa ordem administrativa. E a questão da balança. Aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. Vamos ver lá o artigo 278 do CTB. Fala o seguinte, ao condutor que se evadir da fiscalização da pesagem obrigatória, será aplicada a penalidade do artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para a pesagem. Aqui a gente vê uma medida coercitiva. Vejam que eu falei lá no começo, né? Vamos ver um exemplo. Então, um exemplo claro de uma medida coercitiva, o agente aborda e determina o retorno para nova pesagem. Ah, por que é coercitiva? Porque não é administrativa. O CTB elenca lá quais são as medidas administrativas. Remoção, retenção, recolhimento da habilitação e tal. Mas não tem lá obrigar o condutor a retornar o ponto de pedagem. Então aqui é uma medida coercitiva. E, olha só que interessante. No caso de fuga do condutor à ação policial, eu vou aplicar a apreensão do veículo. Só que nesse caso aqui do artigo 278, essa apreensão que fala aqui não é a apreensão no sentido da penalidade, a antiga penalidade que existia, não existe mais, né? Todos sabem, a apreensão foi extinta. Aqui é a apreensão mesmo, de
remover o veículo, pegar o veículo e mandar para o guincho. Então aqui é um texto de 97, o texto original do CTB, onde já existia aqui digamos, um parente antigo da boa ordem administrativa. Então hoje, se eu determinar a remoção a volta do veículo para a pesagem e ele der o pinote, segue adiante, não quer parar, além do 210, eu vou aplicar a boa ordem administrativa. Então leia-se aqui a apreensão, mas entenda-se boa ordem administrativa. Interessante, né? Voltando aqui à nossa figura anterior. Falei do 209, agora do 218. O veículo foi flagrado a 250 km por hora. Uma motocicleta, um carro e tal. Existe uma conduta, existe um grande problema de segurança viária e existe uma grande possibilidade do veículo continuar na sua velocidade. Então, mesmo sabendo aqui que hoje a fiscalização é só por meio eletrônico, eu tenho que ter a imagem e tal do veículo, não posso mais estar lá no acostamento com o secador de cabelo, que é o radar antigo, e abordar o veículo. Na verdade, vou fazer uma foto, mas eu posso abordar o veículo também. Daqui a pouco eu verifico lá a distância que o veículo está a 250, faço a foto e comunico a viatura que está na sequência, uma outra equipe, para fazer a abordagem ao veículo. Nesse caso, vocês acham que cabe a remoção pela boa ordem administrativa? Se na minha opinião, nesses casos mais extremos, até caberia. Mas, diga aí se concorda ou não nos comentários. 220, inciso 14, que é deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança quando estiver passando em frente à escola, hospitais, locais públicos de grande aglomeração de pessoas, com grande risco de atropelamento. Então, flagrei o veículo fazendo isso, o condutor fazendo isso, abordei, existe lá a conduta, existe a risco à segurança e existe um risco dele continuar fazendo isso, porque mais adiante tem outros locais parecidos com esse onde ele vai passar também. Então, se ele conscientemente não respeitou ali, possivelmente ele não respeite nos próximos, mesmo eu autuando e liberando ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, também é uma situação que eu posso avaliar a remoção pela boa ordem administrativa. 235. O 235 tem muito a ver com 232. 232, pessoas no compartimento de carga. 235, pessoas na parte externa do veículo. Então, esse dia até rolou um vídeo na internet aí. Tava o carro andando com 3 ou 4 adolescentes sentados no capô do carro na frente, na parte dianteira do carro, por fora. É infração do 235. Pô, ali existe um flagrante desrespeito à segurança viária e existe uma grande possibilidade da pessoa fazer de novo, daquelas pessoas descerem dali do capô, embarcarem mais adiante, o condutor só por pirraça a fiscalização continuar fazendo. Então é um caso também onde pode-se avaliar a possibilidade da remoção pela boa ordem administrativa. Tanta coisa, né? Mas vamos lá, são só exemplos. Não quer dizer que vai ser feito. 252, inciso 3º, aqui embaixo, que é a pessoa estar com uma perna enfaixada, um braço engessado, com condições de saúde que não são plenas para conduzir um veículo. Incapacidade física ou mental temporária. Então, e aí, o motorista lá tá com o braço engessado. Justamente o braço direito, que é de fazer o câmbio, trocar as marchas. E aí tu vê que ele tá dirigindo aqui, mas tá trocando aqui. O motociclista com a perna direita enfaixada, justamente que aciona o freio da roda traseira. Então tá andando só com o freio dianteiro. E aí, vou autuar e vou liberar? Não dá, né? Eu vou ter que, pelo menos, reter o veículo até a apresentação de condutor habilitado. Mas só que aqui não tem, né? Se for olhar o CTB, não existe medida administrativa nesse caso. Mas eu posso pensar assim, poxa, eu não tenho como aplicar uma medida, porque não existe previsto. Vou reter ele para a apresentação do condutor. O condutor não aparece e vou liberar? Não vou, né? Então, também é um caso a se pensar da remoção pela boa ordem administrativa.
Muito bem, esse foi mais ou menos o resumo das infrações que ensejam a remoção pela boa ordem. Em amarelo, que já está previsto no MBFT. Em azul, o que eu entendo que também enseja a remoção pela boa ordem. São infrações de características muito semelhantes aos exemplos dados pelo MBFT. Em verde, aqui também outras infrações que podem ensejar ou não, dependendo da análise. Mas vamos deixar bem claro que não é para sair aí removendo todo mundo pela boa ordem administrativa. Eu vou ter que analisar caso a caso. Então não é uma coisa vinculada. Está lá no MBFT, eu vou fazer. Não, como eu expliquei lá no começo. É uma análise. Assim como outras infrações, porque lá só tem os exemplos, não é? Então existem outras infrações que eu aqui expus. Quem não concordar, coloca, por gentileza, aí embaixo, para a gente poder fazer essa discussão. E eu respondo todos os comentários que enviam pelo YouTube. Todos os comentários são respondidos, então a gente pode discutir lá nos comentários. E lembrando que o CTB, ele coloca algumas condições. Então ele oportuniza para todo mundo poder regularizar a infração no local. Se não conseguir, tem a possibilidade do recolhimento do CRLV com prazo. E só depois de não conseguir fazer nada disso, onde o veículo não puder circular por falta de segurança, que vai haver a remoção. Então sempre pensem nisso. Eu vou usar a boa ordem administrativa quando realmente houver um risco à segurança concreto. Não é sempre. E também existe uma possibilidade, né? Na entrevista, na conversa com o condutor, eu vejo, ele está se lixando, vai repetir agora, em seguida, hoje ainda, essa mesma infração. Aí, nesse caso, eu começo a olhar lá para o dispositivo da boa ordem administrativa. Perfeito? Achou o conteúdo desse vídeo útil? Então, se puder, compartilha com seus conhecidos, já te inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e até a próxima!